Bem, gente, não sei se todo mundo me conhece, eu sou Gustavo, proprietário da Gustavo Equipadora, e essa empresa ela tem quase o tempo que eu tenho do lado de Elaine, aproximadamente 12 anos. Eu comecei a trabalhar exatamente com 11 anos com meu pai. O nome da empresa é A Equipadora, é a primeira empresa desse ramo de atividade do estado da Paraíba, por isso que ele colocou o A na frente, A Equipadora, porque entendia que assim começaria corretamente. E eu trabalhei com ele por 18 longos anos e aprendi muito. Aprendi quase tudo que eu sei, fundamental para o meu dia a dia como empresário, eu vim de lá. Só que essa trajetória e essa ruptura não aconteceu de uma forma muito tranquila. E com 11 anos eu comecei a trabalhar, eu estudava no colégio, o próximo expediente eu já saía do colégio para ele poder vir almoçar em casa. Eu almoçava na loja, quando ele voltava de casa ele trazia meu almoço, eu já almoçava na loja. E eu desde os 11 anos que trabalho todos os dias. Quando eu estudava, trabalhava um expediente, estudava outro e de noite fazia o que eu precisava, estudasse as tarefas de colégio normal, como qualquer criança. E intenso como eu sou, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a viver tudo aquilo, meu pai, inteligente como é, ele começou a me motivar com as ferramentas que ele tinha. Ele começou a me dar vontade de permanecer na loja com as ferramentas que ele tinha, com algumas gratificações, com o texto de que é importante um homem se manter, se sustentar. Então ele, dentro do que ele entendia como as motivações, ele começou a cortar algumas coisas. Olha, o seu dinheiro você vai ter que comprar isso e isso, eu só vou ficar dando isso agora, você vai precisar. Isso foi um treinamento intenso, um treinamento muito forte. Eu, como criança, algumas vezes entendia, de outras vezes não entendia, mas foi isso que ele tinha, era isso que ele tinha. É um homem de sucesso, de muito sucesso, porque sempre cumpriu com os princípios. Em toda essa trajetória, eu não nasci num lar evangélico, então em toda essa trajetória eu não tinha o Senhor, não tinha conhecimento da palavra, a minha família também não. Então foi nesse contexto que as coisas foram acontecendo. E assim que eu acabei o colegial, na minha época era terceiro ano científico, assim que eu fiz o vestibular, ele disse: ó, faz qualquer vestibular que seja para de noite, porque durante o dia você vai trabalhar integralmente. Acabou a história de ficar em casa, você vai trabalhar os dois expedientes. Eu tenho duas tias que são professoras na universidade, estudaram muito, e elas eram, de alguma maneira, o meu escape. Elas batiam muito no meu pai, batia entre aspas, Aloísio, não pode, mesmo você entender desse jeito, ele precisa estudar, ele precisa se especializar, ele não pode estar nessa carga. Mas meu pai não entendia daquilo, não entendia daquele jeito. Meu pai sempre foi muito objetivo. Eu gostava de jogar bola, ele dizia: para que tu não vai ser Pelé. E quando eu falava em estudar, ele só arruma um horário para estudar. O que dá jeito, o que faz o homem virar gente é trabalho. Então esse negócio de estudo, isso é besteira, porque eu não tenho. E eu fui criado dentro desse contexto, desse dilema todo. E assim que eu acabei o terceiro ano, comecei a trabalhar rapidamente, entendendo muito essas duas tias, da qual eu gosto muito. São duas tias que elas sempre tiveram alguma coisa que me chamava a atenção. Eu sempre gostei muito de ler. Quando criança, lia muito gibi. Eu entendia que a leitura era fundamental na vida. E nessa trajetória, quando eu comecei a entender da loja, eu sempre fui muito intenso, eu buscava tudo muito de forma rápida. E eu dizia: rapaz, eu preciso aprender um pouco mais. De alguma maneira eu entendia que se eu me mantivesse como meu pai estava fazendo aquele cenário, eu achava naquela época a loja não vai muito longe. Eu via algumas coisas arcaicas, eu via na época as pessoas fardadas com macacão, que os caras transpiravam e ficava aquele odor, porque transpirava demais, e eu já conseguia entender que precisava de um outro tipo de fardamento. E quando isso tudo foi chegando a mim, eu comecei a ler muito revistas do ramo. Eu me lembro que eu tinha uma época que eu tinha 7 assinaturas, e eu fazia questão de ler todas elas. Então eu me lembro que certo dia, há muitos anos atrás, veio nessas revistas que a ferramenta de crescimento era coach. E quando eu comecei a rodar dentro de universidade para perguntar onde eu fazia aquele curso, as pessoas diziam: mas o que é isso? Do que é que você está falando? Mas eu já estudava tanto, eu já lia tanto, que aquilo estava na minha cabeça, e eu sempre busquei aquele entendimento. E por essa intensidade toda que eu vivia, e por conta dessa vontade de aprender, que sempre foi muito latente na minha vida, rapidamente eu tomei conta da loja. E muito novo, meu pai entregou toda aquela carga de trabalho, porque entendia que eu conseguia
tocar aquilo. A única parte que não ficou na minha mão foi a parte financeira, que era minha mãe que fazia. Minha mãe era o financeiro, ela é formada em contabilidade, ela fazia essa parte financeira, então só isso não veio para minha mão, mas todo o resto eu fazia, eu contratava, eu demitia, eu decidia, e chegou um momento que a empresa começou a crescer e os choques geracionais começaram a pular. E eu me lembro que um dia eu comprei um computador, meio que sem comunicar ele, porque se eu já tocava a loja inteira, se eu já fazia aquilo tudo só, eu acho que eu tinha o direito de dizer que a gente não ia ficar com 50 livros em cima de um balcão procurando. E aí eu comprei um computador, e eu me lembro da expressão facial dele, quando ele chegou que viu aquilo, ele disse, que televisão é essa aqui em cima do birô? Eu disse, não é televisão, não, isso é um computador. E você comprou isso para quê? Eu disse, para a gente começar a trocar esses livros. Eu disse, se você tirar esses livros daqui, eu lhe boto para fora, que tudo que eu conquistei foi nesses livros. Você não está doido de inventar negócio de computador, você está vendo isso aonde? E toda mudança que eu precisava, gente, era uma grande dificuldade, porque eu lia, eu estudava, eu trabalhava todos os dias, mas essas crises geracionais, aquela mentalidade de que o que eu fiz, o que eu sempre fiz está dando certo, o que é que você está inventando moda? Toque. E a gente começou a viver em guerra, a gente começou a brigar demais dentro da loja, a gente começou a discutir demais. E na época meu avô por parte de mãe era vivo, e é um segundo pai que eu tinha, e eu cansei de passar uma temporada na casa dele, mas eu nunca deixei de trabalhar, mesmo brigado, mesmo discutindo, mas todos os dias eu abria e fechava a loja. Eu, de alguma maneira, mesmo jovem, eu consegui entender que eu precisava separar as coisas. E eu fui muitas vezes para a casa do meu avô, e eu conversava muito, meu avô era um homem muito sábio, mas eu sempre busquei essa vontade de ver a empresa crescendo. Só que chegou um determinado momento que isso ficou insustentável. E meu avô disse assim, Gustavo, na minha época, o ditado era assim, os incomodados é quem tem que sair. Eu digo, mas sair para onde? O que é que eu vou fazer? E a gente brigava dia sim, e o outro dia também, e o outro dia também. E eu dizia, meu Deus, ele é meu pai, eu vou passar o resto da minha vida brigando. E como fuga, surgiu uma ótima oportunidade para abrir uma loja em João Pessoa na época. Eu vendi o projeto a ele, e disse, se você consegue tocar duas, siga em frente aí. E aí, gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei. Se já tomar conta de uma já estava com dificuldade, imagine duas. E eu abri a loja de João Pessoa, e a loja, depois de 2 anos, começou a respirar, começou a melhorar as coisas, e a loja era muito próximo do shopping, era no retão de Manaíra, e num determinado dia ele me liga, disse, Gustavo, eu vendi o prédio, o dono do shopping comprou, fecha a loja. Eu disse, como? Ele disse, eu fechei, pode fechar a loja aí que o prédio está vendido. E gente, eu disse, é o meu limite, eu não aguento mais. E eu voltei, desmanchei a loja inteira, passei aí acho que uns 2 ou 3 meses sem conseguir falar com ele, porque eu estava irado, a palavra é essa, eu estava irado depois de tanto sacrifício, depois de tanta luta. E graças a Deus nesse contexto, surge Elaine na minha vida. Eu estava muito solitário, porque eu não tinha com quem conversar. O meu pai entendia que para motivar as pessoas era atiçando uma contra ela. Nesse intervalo, meu irmão caçula me pediu para trabalhar na loja com a gente, e meu pai disse, eu não tenho mais paciência de ensinar, se você quiser fale com seu irmão. E eu peguei meu irmão pelo braço, pela mão, e ensinei tudo aquilo que eu aprendi, eu passei para ele, ensinei. E quando a coisa estava ficando apertada para tirar 3 feiras de dentro de casa, de dentro da mesma loja, uma loja pronta, uma pessoa quis sair da cidade, mudar de ramo, me procurou e disse, Gustavo, compra a minha loja que está funcionando, uma loja inteira, sem dívidas. Eu disse, eu vou convencer meu pai para comprar e dar ao meu irmão, porque de dentro dessa mesma loja, já, eu já pensava em casar. Eu digo, já não vai dar para tirar 3 feiras, 3 sustentos do mesmo negócio. E aí eu convenci meu pai disse assim, eu compro. Agora 99%
da loja é sua e eu vou botar 0,1 para o seu irmão, porque nele eu ainda não confio não. Eu disse, mas não pode ser assim, eu estou botando para ele tocar a vida dele. Eu ajudo ele, eu ensino ele, mas eu não quero mais no meu nome. Eu quero só ajudar ele para ele seguir a vida dele e eu sigo a minha aqui. E ele se convenceu, me pediu para eu dar a minha palavra de que eu ajudaria. E eu me lembro que teve meses de eu fazer reunião todos os dias e meu irmão não conseguia entender que eu só queria ajudar naquela época. E meu irmão um dia disse, eu queria que você não viesse mais aqui me ajudar, eu já aprendi, eu já sei tocar. Ele já quebrou umas 5 vezes, hoje está bem, graças a Deus, mas quebrou umas 5 vezes com a história de que eu sabia tocar. E eu voltei para a loja, meu irmão foi se alinhando, dando cabeçada, e a gente ia ajudando do jeito que podia. E chegou algum momento que eu não estava mais conseguindo dialogar com meu pai de tanta briga, porque surgia um item novo para botar na loja. Quando eu falava, ele disse, não vou botar mais, eu já tenho meus aluguéis, eu não quero. E eu disse assim, mas meu Deus, eu estou começando a minha vida, cheio de gás, como é que eu vou ficar dentro de uma empresa que ele não quer mais crescer? Eu vou brigar todo dia? E aí, Elaine era uma supervisora de uma empresa que a gente comprava bastante, e ela começou a me visitar, e ela foi muito habilidosa, me visitava. E aí a gente começou a se conhecer. Elaine morava em Recife, ela fazia supervisão de 4 estados, era um excelente emprego, uma empresa multinacional, e eu sempre admirei mulheres guerreiras, que trabalhem muito, mulheres donas da vida. Eu, de verdade, não tem outra maneira de eu dizer, isso é um testemunho, eu tenho que dizer assim, eu não conseguia casar, sabe com aquelas Maria Mole? Eu não conseguia, eu não tinha conexão. E Elaine sempre foi dona da vida, batalhadora, guerreira, e aquilo me atraiu de uma forma que nunca tinha me atraído por nada na vida. E eu disse, eu vou casar com essa mulher. E um dia a gente resolveu seguir a vida junto, e nesse processo de solidão total, eu brigando com meus pais todos os dias, agora eu tinha uma pessoa que eu conseguia conversar, que eu conseguia dialogar, que eu conseguia falar das minhas dificuldades. Ela entendia um pouco porque estava inserida dentro desse contexto. E nessas conversas eu comecei a entrar num mundo que eu não conseguia ter acesso, mas agora eu tinha, porque ela movimentava e trabalhava com muitas grandes empresas. E aí, para encurtar, surgiu uma proposta para mim para tomar conta de uma grande empresa a nível Nordeste. E foi uma proposta irrecusável. A única dificuldade era, você precisa morar em Recife. Aí eu disse, oxe, a minha namorada mora em Recife, eu doido para casar. Eu disse, vou até dizer a ela que não é nem eu que estou querendo ir, é a empresa. Aí eu disse a ela, eu disse, Elaine, a empresa tal me ofereceu para gerenciar o Nordeste inteiro, eles vão abrir esse ramo de atividade. A pessoa que estava à frente disso me conhecia demais, e disse, Gustavo, eu não estou acreditando que você vai deixar a sua empresa. Eu disse, não, eu já deixei, eu quero outra vida, eu quero seguir. Então você precisa ir para São Paulo para uma entrevista. Eu fui para São Paulo para uma entrevista, fui aprovado e já voltei de lá contratado. E eu disse, eu preciso só de 30 dias para sair da empresa do meu pai, porque eu não posso sair agora, porque sou eu que faço tudo, eles não sabem nem onde comprar, eles não sabem nada, eu preciso preparar a empresa para isso. E eu voltei, disse ao meu pai, disse, eu estou deixando a empresa daqui a 30 dias, o senhor vê aí quem o senhor vai querer deixar, se minha irmã, quem é que o senhor vai querer deixar, e eu estou disposto a ensinar, a passar os contatos, eu vou morar em Recife e tal. A gente estava num momento muito difícil de relações familiares, não tinha muito como conversar muito, mas eu fui honesto e eu disse, eu não posso sair desse jeito. Ele achava que eu estava blefando, de abandonar uma empresa onde eu tinha trabalhado 18 anos da minha vida. Ele disse, tudo bem, siga. Só que aí ele viu que durante esses 30 dias eu precisava falar muito no telefone com a empresa, para decidir algumas coisas, começar a falar sobre estratégias e tal, e ele viu que não era brincadeira, ele viu que eu realmente ia me embora. E faltando 4 dias para eu assumir esse emprego, ele me procurou, ele disse, Gustavo, eu não tenho condição de deixar você ir,
Você tem 18 anos aqui, essa empresa é a sua cara. Eu não sei mais de nada sobre isso aqui e não tem mais sentido. Eu já estou cansado, eu quero sair de tudo isso e eu queria saber se você topa. Eu disse, agora eu preciso pensar. Eu digo, agora eu preciso pensar, porque eu dei a minha palavra lá, o emprego já está certo, eu vou ganhar um salário maravilhoso, eu vou mudar de vida, vou mudar de cidade. Conversei com a Elaine e a Elaine disse, Gustavo, não larga 18 anos de empresa. É a sua vida, tem uma empresa formada, você já está na cidade, então você precisa de verdade retroceder. Eu não vou dizer todos os palavrões que eu escutei do cara quando eu disse que eu não ia mais assumir o emprego, certo, gente? Mas foi muito palavrão, até uns que eu nem sabia que era palavrão, mas ele ficou com muita raiva. E no outro dia eu disse a meu pai, tudo bem, eu vou ficar na empresa agora, as condições são essas, eu quero a empresa só para mim, não tem mais condição, e aí a gente segue de jeito. Eu falei, não, eu não quero mais nada não, siga a sua empresa. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, ela disse assim, Gustavo, tu fez um contrato, tu botou isso no papel? Eu disse, não, Elaine, é meu pai. Ela disse, tudo bem, mas o certo era fazer um contrato do que vocês decidiram. Você acabou de largar uma oportunidade gigante e você precisava de um contrato. Eu não fiz o contrato, comecei a trabalhar, meus pais saíram e eu passei 30 dias trabalhando e num belo dia, quando eu abro a loja, meu pai está na porta e ele chegou com muita raiva e disse, ó, o que eu disse a tu está desfeito, eu quero a empresa de volta e se tu não quiser, cai fora. Eu disse, eu não estou entendendo. Ele disse, é do jeito que eu estou dizendo a você, eu quero a empresa de volta, o que eu disse a você está desfeito e se você quiser que a gente fique aqui bem, senão você pula fora. E eu realmente fiquei sem chão, eu não sabia para onde ia. Fui para casa chorar um dia inteiro, liguei para ela em Recife, ela veio, eu chorei o dia todinho, que eu não sabia, eu perdi a oportunidade da minha vida e perdi a empresa. O pouco dinheiro que eu tinha naquela época, eu investi já dentro da empresa, porque já que era minha, eu tinha que investir, comecei a fazer algumas mudanças, troquei cores, logomarca e tal, meu dinheiro acabou, e eu chorei, quando foi de noite eu disse assim, Elaine, eu vou voltar, mas daqui a 30 dias, eu estou com a minha loja aberta. Como é que tu vai fazer isso? Eu disse, fica tranquila. E gente, vocês vão entender, eu vou acelerar porque vocês vão entender que como é que a gente pode tomar uma decisão de ser empresário assim. Gente, eu amo relacionamento. Eu amo muito relacionamento. Eu sou aquele cara que não desiste de relacionamentos. E em toda essa trajetória que eu tive dos 18 anos, eu sempre me relacionei muito bem com fornecedor, com parceiros, com pessoas que podiam me ajudar lá na frente. Eu nunca deixei de, numa oportunidade de encontro, de me mostrar. Eu nunca perdi uma oportunidade, sabe? Eu recebi alguém de Recife, de São Paulo, eu fazia o possível para conhecer, eu me expus, sabe? Eu falava muita coisa e eu sabia que para onde eu fosse, essa minha história me acompanharia. Essas pessoas que eu lutei tanto para conquistar me acompanhariam. E exatamente com 30 dias depois, eu abri a minha loja. A Elaine foi pintar as coisas de João Pessoa, a gente tinha um banco, ela fazia isso aí, vai ser a sala de espera. Eu olhava e dizia assim, não sei como, mas vai ser. Umas plantas, aí vamos botar uma planta na sala de espera, e eu sei que eu tinha que trabalhar durante o dia e tinha que trabalhar à noite para montar a minha loja, para no outro dia estar trabalhando, e com 30 dias, gente, exatamente com 30 dias, eu abri a Gustavo Equipadora. E, gente, foi extremamente importante para a vida da minha família inteira. E a mensagem, a lição que eu quero dizer a vocês é que, assim, como a gente tem falado sobre família em todo esse momento, sem eu saber, a coisa que eu mais queria era voltar a ter paz com a minha família. E o preço que eu pagaria era toda a dificuldade de trabalhar sozinho e abrir. E tocar a minha vida sozinho. Porque eu de verdade eu queria paz com a minha família. Só que a ruptura foi devastadora. E tudo aquilo que podia ter sido feito naquela época para me prejudicar foi feito. E a gente só voltou a se falar no dia do nascimento do nosso primeiro filho. E a coisa foi tão grave, gente, que se a gente chegasse no restaurante e um tivesse, o outro saía.
E como eu não era convertido e eu dava em gente por brincadeira, então eu ficava com medo de aflorar e partir para vias de fato. Então eu fugia de tudo isso. E o tempo se passou, as coisas foram se organizando. Foi um início muito difícil. Eu vendia o almoço para pagar a janta, eu vendia a janta para pagar o almoço, eu esquecia de comer. E lá de Recife, providenciava para alguém vir trazer uma quentinha, porque eu esquecia até a hora de comer, porque eu trabalhava demais. Mas, Gustavo, o que é que você deixa de lição? Que, como a gente tem falado sobre família, gente, essas relações familiares, elas precisam ser cuidadas de todos os jeitos. E que, se você entender que é capaz de pagar um preço para se manter em paz com a sua família, esse preço deve ser pago. Porque eu não sei explicar a vocês, mas do dia em diante em que essas relações foram estabelecidas, nasceu um outro Gustavo, um Gustavo mais forte, um Gustavo mais competitivo, um Gustavo porque eu entendi que voltei a ter paz dentro da minha vida. E que às vezes o iniciar uma empresa, às vezes o trocar de empregado, porque eu era empregado na loja do meu pai, o sair do empregado para ser isso, é necessário, gente, que a gente precise calcular, que a gente precisa entender. E hoje uma grande ferramenta que eu preservo e de que eu digo sem dúvida nenhuma, foi aquilo que me fez transitar de forma tranquila, é que com alguns telefonemas, tudo aquilo que eu tinha de fornecedor importante, tudo aquilo que eu tinha de parceiros importantes, tudo aquilo que era necessário para fazer uma empresa funcionar, eu consegui num telefonema. Porque eu nunca perdi as oportunidades de criar relacionamentos fortes. E quando eu saí, eu consegui carregar inteiro. Então era uma nova empresa, mas uma empresa pautada em alguém que tinha muita experiência e que tinha os contatos certos e que tinha as conexões corretas. Então eu já fazia isso, e depois que comecei a namorar com a Elaine, que entendi a batalha que era desses supervisores, dessas pessoas que veio visitar a gente, aí é que eu me esmerei mais em atendê-los melhor, porque foram essas pessoas, gente, que fizeram naquele instante a minha vida ser muito mais fácil. A importância dos relacionamentos. E acredite, passados os tempos, essas relações foram estabelecidas. Hoje, graças a Deus, eu posso ouvir do meu pai e dizer assim: graças a Deus, cara, que tu saiu, porque eu ia perder esse filho se você tivesse continuado comigo. Então, a gente precisa ter sim a ousadia e a coragem de às vezes dar um grito de independência, mas você precisa medir e calcular algumas coisas e entender que preços precisam ser pagos, mas que você só deve fazer isso quando você está cheio, pronto para tomar essa decisão. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma loja em Campinas, uma loja em João Pessoa, eu prosperei, mas a minha grande alegria é poder contar essa história a vocês hoje, com todas as relações familiares restabelecidas e em paz. Amém?